Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Muito bem, nós vamos iniciar agora a nossa disciplina de liderança, criatividade e tomada de decisão. Espero que a gente nessa disciplina possa alcançar os nossos objetivos, aprender, conseguir extrair diversas situações que sejam produtivas com relação à liderança, com relação a você dirigir algo, e nós vamos ver algumas coisas nesse sentido, tá? O tema 1 da nossa aula é dirigir e liderar. Esse módulo ele fala a respeito de treinamento e desenvolvimento de pessoas. E aí a gente vai seguindo aqui na questão dos meus contatos, que eu sempre deixo, tá aqui em cima, certo? O meu e-mail, o meu telefone, caso vocês precisem dos meus contatos, caso vocês ainda não tenham. E aí a gente vai seguindo, iniciando nossa aula aqui, falando um pouquinho do nosso conceito de liderança. Em todo momento da nossa vida, em algum momento da nossa vida, nós precisamos de um líder, ou de certa forma, em algum momento da vida, nós tivemos um líder. Seja um líder religioso, seja um líder no seu trabalho, seja um líder na escola, seja um líder no seu trabalho e também um pai, uma mãe, um avô, uma avó que foi o seu líder, que foi o seu mentor. E aí, nós levando um pouquinho para esse lado profissional, para esse lado corporativo, nós vamos falar algumas coisas a respeito da diferença, né, entre dirigir e liderar. Nós vemos diariamente aí situações de pessoas que fazem reuniões com seus subordinados. Nós estamos vendo nessa imagem aqui as pessoas reunidas, propondo situações, propondo ideias. De certa forma aí talvez tenha um líder e eles estão discutindo algo, talvez algum projeto, alguma ideia, alguma estratégia e precisam de um líder nesse sentido, né? E aí nós vemos que nós vamos aprender a questão de dirigir e liderar. E aí a pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte: vocês estão preparados para liderar? Você está preparado para liderar? Quando você escolhe e decide investir em seu futuro, investir em fazer um curso, você, de certa forma, está querendo melhorar a sua condição de vida. Talvez o seu objetivo é fazer o curso para ganhar um dinheiro, um emprego melhor. Mas eu quero que a partir de hoje você pense que você está investindo em você, você está fazendo um curso, está fazendo um técnico em recursos humanos. Não é apenas para ser um técnico em recursos humanos na empresa. Você tem que visar ser um gestor, visar ser um líder, visar coisas maiores para a sua carreira. Não simplesmente o fato de ganhar dinheiro. É óbvio que nós vamos, nesse fim, nós precisamos do dinheiro, mas tenha a mente visionária, né? Que você tenha uma mente visionária e que você pense em liderar pessoas, em ser um gestor, em ser um profissional da área que você está exercendo, em galgar posições melhores e maiores. Tá? Talvez você pense, mas eu não quero ser um líder, eu não quero liderar, mas com os argumentos e as situações da aula de hoje, que você possa pensar no sentido de que se eu não quero ser um líder, eu vou ajudar alguém a ser um líder. E talvez você não vai ser um líder profissional, você não queira ser um líder na carreira profissional, mas você deve e vai precisar usar um dia a liderança, seja em um ambiente acadêmico, seja
no grupo de estudos, seja em um ambiente religioso, ou seja na sua casa, como pai, como mãe, como algo superior que você talvez queira ser, tá? E aí a gente vai discutir um pouquinho agora a respeito da questão de dirigir e liderar. Nós vamos começar falando sobre a direção, certo? Que tem muito a ver, que está ligado com gerir pessoas, em ser um administrador, em ser um gestor. Então, a direção ela tem por intermédio próprio ou de outras pessoas. E aí nós vamos ver aí no conceito que para dirigir pessoas e processos deve-se ter poder. Porém, existem vários tipos de poder que podem modificar o conceito de direção. Então, o poder ele está relacionado em corrigir alguém a fazer a sua vontade. E aí nós vamos ver que o poder ele está relacionado com dirigir. É preciso ter poder para liderar. Isso nós devemos entender. E o poder ele está relacionado na questão da direção, na questão de você ser um gestor. E seguindo esse conceito, nós vamos ver alguns tipos de poder que existe. E aí nós vamos discutir um pouquinho a respeito disso. Então, os tipos de poder que nós temos, o primeiro que eu quero falar aí é o poder legítimo, que é considerado aquele que o próprio cargo concede a quem ocupa. Então, o poder legítimo é basicamente o poder que de um pai para um filho, por exemplo. Ah, fulano é filho legítimo de ciclano. Então, a gente tem que ver que essa situação é considerada um poder legítimo, né? Então, nós devemos ver essa percepção, essa questão. Depois nós temos o poder premiador, que consiste no reconhecimento por mérito do indivíduo. Então, de repente, uma pessoa ela está no poder porque ela foi premiada para aquilo, porque ela teve o reconhecimento. Olha, fulano, ele está nessa posição de gestor porque foi por mérito, porque ele teve o reconhecimento pelas habilidades dele, pelos esforços que ele teve. Então, nós vemos nessa situação o poder premiador. Depois nós temos o poder coercitivo, que esse é o poder menos indicado devido ele ser advindo de pressões psicológicas. Então, esse poder coercitivo, ele tem muito a ver, ele está ligado ao medo. Então, a pessoa está ali no poder e ela acaba coagindo o seu subordinado. Olha, se não fazer isto, vai ser mandado embora, hein? Olha, as demissões estão aí. Eu quero ver se não fazer isso. Quantas vezes a gente já não viu um líder, um gestor, uma pessoa que está dirigindo algo ser coercitivo, abusando ali do poder, usando das pressões psicológicas. O outro poder que nós podemos citar aqui é o poder de especialização. Então, quanto mais conhecimento a pessoa detém, mais ela é respeitada. Um exemplo que nós podemos citar aqui é o exemplo de um médico, um cardiologista, por exemplo. Ele está no poder por conta das especializações dele. Olha, esse médico, ele tem muito conhecimento, o conhecimento dele é amplo, ele sabe o que ele está fazendo. Olha, ele é respeitado por conta que ele é pós-graduado, pós-doutorado, ele foi fazer uma especialização fora, ele foi fazer um estudo fora. Então, ele tem essa questão desse tipo de poder, né? Então, é o poder da especialização. Depois nós temos o poder carismático. É aquela pessoa que contagia a todos, né? Levando as pessoas sempre cativadas. Então, é aquele cara ou aquela mulher, aquela pessoa que é carismática, que ela está ali no poder porque ela tem carisma, né? Um tipo de pessoa que aparenta ser carismática é
o Silvio Santos, por exemplo, ele tem carisma, ele está ali na TV, ele é um líder, ele é uma pessoa carismática, no sentido do programa dele, enfim. E aí nós temos o poder de referência, né? Aquela pessoa que é o único que dentro da organização ou setor, ele tem o determinado tipo de conhecimento ou expertise. Então, o Jorge, ele é o gestor ali da equipe de manutenção. Por quê? Porque ele tem a referência. Qual a referência? Vamos supor, a fábrica, ela opera, produz um determinado certo tipo de produto, de matéria, e uma máquina produz 1000 peças em 10 minutos, 100.000 peças em 1 hora, e aí essa máquina quebra, por exemplo. Essa máquina quebrou e agora? Chama o Jorge, porque o Jorge detém desse conhecimento, só ele sabe, ele detém dessa expertise. Então ele está no poder porque ele tem a referência. Esse é um tipo de exemplo. E aí nós temos o poder de informação, que é aquele que sempre possui informações privilegiadas em primeira mão. Esse é o tipo de poder da informação. Ele sempre tem as informações privilegiadas, ele sempre tem as informações em primeira mão. Geralmente, vemos aí jornalistas, por exemplo, que tem a notícia em primeira mão, ele está ali no poder porque ele exerce esse tipo de poder, ou grandes veículos de comunicação, né, que tem o poder da informação em primeira mão, sempre está à frente ali da situação. E aí, pessoal, vendo esses tipos de poder, a gente vê que o líder, o dirigente, o gestor, o administrador, ele em determinado momento, ele tem algum tipo de poder desse que nós citamos e damos como exemplo. E é necessário a pessoa ter esse tipo de poder. O líder precisa ter poder. Sem o poder, o líder não consegue liderar. Mas um alento que eu deixo aí para vocês é que vocês tomem cuidado. Cuidado. Porque quando você tem o poder, você está sujeito a ficar soberbo, né? Quantas pessoas ou quantos líderes vocês já viram e presenciaram que, olha, fulano acho que subiu para a cabeça a liderança dele. Subiu para a cabeça porque ele está arrogante. O poder deixa a pessoa arrogante, a pessoa, né, com aquela situação. E tem uma frase do Abraham Lincoln que ele diz essa frase aqui: se quiser pôr à prova o caráter de um homem, dê-lhe poder. Quer pôr à prova o caráter de alguém? Dê poder a ela. Vamos ver o que ela faz. Talvez ela vai se tornar arrogante, ela vai exercer do poder ali, ser coercitiva. Olha, eu estou no poder. Agora, ninguém me tira mais daqui. Eu sou o gestor dessa empresa. Eu não quero saber, eu vou exercer do meu poder e vai fazer do meu jeito e acabou. Tomem cuidado, porque é importante o líder ter sim o poder. Mas ele tem que tomar cuidado, porque o poder ele pode deixar a pessoa arrogante, ela acaba se perdendo e acaba perdendo o controle da situação. O gestor ele tem que tomar muito cuidado nesse sentido e dosar um pouquinho de tudo, né? Dosar esses tipos de poder e talvez nem usar certos tipos de poder aí que o gestor, o administrador, ele tem aí. Certo, pessoal? Esses tipos de poderes. Seguindo o próximo passo da nossa aula, ainda falando na questão de dirigir e falando da direção no significado de liderança, nós vemos que o administrador, ele trata-se de alguém que dirige uma empresa de maneira a procurar eficiência e eficácia. Então, o administrador, o gestor, ele sempre tem que procurar a levar a empresa a ser uma empresa eficiente, a ser uma empresa eficaz, né? Aí a gente vê aí
que fala que tem que ser de uma forma ordenada, regulamentada, hierarquizada. Então, o administrador, o gestor, e nós temos que ter essa visão, esse pensamento. Eu vou ser um dia um gestor, eu vou ser um dia um administrador, porque, como eu falei no início, nós estamos estudando para serem os cabeças, para estarem no topo, porque é para isso que nós estamos nos esforçando, certo? E aí, quando você for dirigir ou liderar uma equipe, você precisa pensar de maneira que ela seja eficaz, eficiente, que ela seja ordenada, regulamentada e hierarquizada. Ter as hierarquias, quem cuida do quê, quem é responsável do quê. Mas só que nesse sentido de dirigir e dirigir as pessoas, cada um tem a sua percepção, cada um tem a sua concepção, cada um tem a sua maneira de agir e pensar. E aí quando a gente vê a questão do dirigir, tem um exemplo muito bom e muito bacana, que é um regente, né? Aqui, um regente de uma orquestra, um maestro, um regente, enfim. Quando ele vai reger a sua orquestra, ele está lá na frente, como vocês estão vendo aí, tem os músicos, e os músicos seguem as partituras, que é as notas musicais, cada um tem a sua nota musical ali, aquele papel, vão seguindo as notas musicais, e o maestro ele vai dando o compasso ali para que eles sigam o ritmo que o maestro está dando e a melodia sai tranquilamente, sai bonita, sai aquela música, aquela melodia orquestrada. E o dirigente, ele precisa fazer isto também na empresa. Mas imagine que a orquestra, os músicos, cada um segue o seu ritmo, cada um segue a sua partitura, a sua nota musical. Cada um faz o que quer e o maestro dá o compasso, mas eles seguem o compasso que eles querem e não vai sair nada bom. E numa empresa é assim que funciona. Cada um tem a sua perspectiva, cada um tem a sua situação e eles vão seguindo ali. E eu penso dessa forma, eu penso dessa outra forma, eu vou seguir dessa outra maneira. Mas o grande trabalho do líder, do dirigente, do gestor é fazer com que tudo funcione de forma orquestrada. Tá? Pensando nesse sentido de liderança. E aí a gente pode seguir a nossa aula falando um pouquinho de controlar. Então, o líder ele precisa ter controle da situação. O gestor precisa ter controle da situação. E controlar consiste em averiguar as atividades efetivas que estão de acordo com as atividades que foram planejadas. Então, um bom líder ele precisa controlar bem aquilo que foi planejado e tornar efetivo. Então, eu planejei e eu vou tornar efetivo. Eu vou realizar. É a famosa missão dada é missão cumprida, né? E o bom líder ele precisa controlar, ele precisa ter o controle das situações, da situação. E aí nós temos como exemplo que podem se controlar alguns padrões, como os padrões humanos, né, que tem a ver com as avaliações, os sistemas, as pesquisas. Pode-se controlar aí os padrões físicos, o rendimento, a aptidão, qual é o rendimento da minha equipe, o que cada um tem aptidão no que faz, quem não tem. Eu posso controlar isso, posso verificar como é que está sendo a minha equipe. E aí tem os padrões de custos, de capital, de receita, o que eu estou fazendo com os custos, com o capital, o que eu tenho disponível, né? O que eu posso controlar aqui. Então o líder ele tem que ter o controle da situação, tá bom? E ele tem que ter controle sobre os padrões, em alguns casos os padrões humanos, os padrões físicos e os padrões de custos, tá, pessoal? Então é basicamente isso a questão do controlar que o líder precisa.
E aí, seguindo nossa aula, nós temos aí o conceito de liderança, né? E o que é a liderança? A liderança, ela é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente visando atingir os objetivos, identificando como sendo para o bem comum. É basicamente isso a questão da liderança. Mas aí nós vamos entender que um líder, ele tem que pegar a sua equipe e fazer com que ela atinja os bens comuns. Os bens comuns. O bem comum, né? Aí seguindo, o que a gente pode ver? Esse exemplo aqui desta seta e o líder ali de vermelho na frente, é isso que o líder faz. Ele conduz a sua equipe para atingir o alvo. O que é o alvo? É a meta, é o que foi proposto, é as atividades diárias da empresa. O líder, ele tem essa habilidade. E o líder que comanda é um líder que não comanda um bando de pessoas obedientes. Ah, eu sou o líder porque eles me obedecem. Nós não podemos pensar dessa forma, né? A verdadeira liderança é aquele líder que forma seguidores, que forma equipes, que ensina, que dá exemplos, que capacita a sua equipe. Olha, eu vou ser um líder, um gestor que vou fazer com que a minha equipe atinja o alvo, atinja o objetivo. Então, por exemplo, eu sou líder, eu sou gestor do departamento pessoal da minha empresa. Qual que é o bem comum? É fazer com que as coisas funcionem bem, a folha de pagamento não venha com erros, os benefícios sejam pagos de formas corretas, que a minha equipe siga as normas e as legislações da CLT, para que eu não possa punir o colaborador infringindo as leis. Eu tenho que atingir o bem comum. Então, é isso que eu tenho que fazer. O líder do treinamento e desenvolvimento, o gestor, eu tenho que fazer o quê? Fazer com que a minha equipe treine e recrute as melhores pessoas para a empresa. Então o líder, ele dá exemplo, ele conduz as pessoas para o seu objetivo comum, tá? A liderança é basicamente nesse processo. E aí a gente pode ir seguindo, falando um pouquinho de algumas dicas para o líder. Então, imagine que um dia você possa estar como essa moça, liderando à frente de alguma coisa. Um dia, acreditem, vocês vão precisar exercer esse papel. Como profissionais, ou na vida pessoal, ou na vida acadêmica, vocês vão precisar exercer esse papel. E algumas dicas que nós podemos dar, que eu posso passar aqui, é a questão do gerenciamento de projetos. Digamos que você vai gerenciar um projeto. O que você tem que fazer? Primeiro, criar uma lista de afazeres com processos bem definidos. Então, quem são os responsáveis pelo processo? Quais são os prazos? Eu vou monitorar dessa forma. Eu vou gerenciar esse projeto para a minha equipe funcionar, então vou monitorar, eu vou criar ferramentas. Quais as ferramentas que eu posso criar para que a minha equipe possa desenvolver esse projeto? Então, uma das coisas mais importantes de um líder, focar nas ações e não nos problemas. Quantas vezes vocês já viram um líder focando só em problemas? Ou talvez vocês mesmos. E a dica é que você não foque nos problemas. Um exemplo. Estamos no RH, fulana está no setor de treinamento e desenvolvimento. E ela esqueceu de pegar uma ficha de um candidato e acabamos perdendo esse candidato. Tá vendo? A fulana sempre faz isso. Olha isso, o ciclano só traz esse tipo de problema, tá vendo? Aí, mês que vem, vai ter esse problema também. Depois, no próximo mês, aí esse problema, tá vendo? Olha, fulana fez a folha de pagamento errada. Ciclano não conferiu os benefícios. Por que ele não conferiu? Porque ele só fica mexendo no celular. A pessoa só foca nos problemas.
Você como líder tem que focar na solução, na ação. Olha, erraram nessa situação? O que a gente pode fazer para resolver? Olha, fulano, não faça mais isso, porque isso gera isso, isso e aquilo, tá certo? Então agora a gente vai focar na resolução. O que você pode fazer para que essa situação seja solucionada? Como que a gente pode reverter para cativar o nosso cliente de novo, para que as coisas funcionem? Olha, agora vamos focar na solução. Não foque nos problemas. Agora, solucionamos, vamos aumentar o nível de melhoria, vamos fazer coisas melhores para que o que foi errado seja ainda melhor? Foque nas soluções. Um líder, ele foca na ação, nas soluções e não nos problemas. E é assim que se gerencia um projeto. E aí a gente pode seguir falando um pouquinho da liderança motivacional. O papel do líder é motivar a sua equipe e manter ela motivada. Vamos supor que a sua equipe ela está fazendo os relatórios bem, você está motivando a sua equipe, mas aí depois a sua equipe acaba baixando, diminuindo o trabalho e você como líder diminui também e aí a coisa desanda. Não, é sempre se manter motivado. Nós sabemos que nós temos problemas, nós temos dificuldades e não tem como separar o pessoal do profissional. Nós acabamos levando sim coisas do pessoal para o profissional, porque nós somos seres humanos. Mas o que acontece? A sua equipe tem que ficar motivada. Você tem que deixar ela no nível alto, em um padrão alto de motivação. Porque se um abaixar, o outro diminuir, o outro ficar desmotivado, o restante da equipe vai levantar a sua equipe. Então o líder, o papel dele é ter a equipe motivada a fazer, a cumprir, a ter os objetivos, a galgar coisas melhores, é trazer a vontade da pessoa ir trabalhar no dia seguinte ou até você mesmo. Aí você me pergunta, mas como fazer isso num ambiente de trabalho ruim, péssimo, do qual eu vivo? Você é a diferença. Você é a diferença. Lembra que eu falei? Não foque nos problemas, foque na solução. Tá certo, pessoal? Nós temos a liderança comunicativa, que é de suma importância também. A comunicação, ela deve ser presente em todos os momentos. Você tem que ser um líder claro, objetivo, que passe as coisas de maneira clara, de objetiva, que não tenha ruídos na comunicação, tá certo, pessoal? Que a sua comunicação seja simples, seja animadora. Imagine um líder passando uma comunicação. Então, pessoal, nós vamos fazer esse relatório. Pessoal, líder, ele tem que ser claro, objetivo, tem que ser firme. Lembra que eu falei que um líder ele precisa ter o poder? Você tem que exercer o seu poder de líder e passar a comunicação clara, objetiva, certo? Uma comunicação que não deixa as pessoas com dúvida. Um líder tem que passar a comunicação de forma exata, tá certo? E aí, nessa questão de algumas dicas, tem a relação do feedback, que é importante um líder ele passar o feedback necessário para as pessoas. Lembrando, o que é o feedback? O feedback não é para desmotivar ninguém, o feedback é para fazer opções de melhoria para o trabalho da pessoa, de reconhecimento. Você chamou uma pessoa para reunião, você vai dar um feedback, olha fulano, aqui se passaram 3 meses da sua situação e eu não quero focar nos problemas, você tem um desempenho um pouco baixo na questão dos relatórios, mas você pode fazer desta forma para melhorar. Mas embora eu reconheço que você tem ido muito bem na parte de comunicação, nos seus afazeres com os clientes, no seu tratar com os clientes. Então, o feedback não é para deixar a pessoa para baixo. O feedback é para trazer melhoria do que ela está fazendo e o reconhecimento pelo trabalho dela. E ser sempre sincero, sempre ser claro. Lembra que eu falei da comunicação, tá? E aí, pessoal, nós seguindo com a nossa aula,
nós vamos ver agora alguns fatores importantes da liderança. Então, a liderança na questão das habilidades em ministrar reuniões. Então, a matéria aí divide a organização em 6 pontos principais da questão de reunião. Suponhamos que você vai fazer alguma reunião, você precisa ter alguns requisitos, alguns pontos principais. O primeiro é o objetivo. Então, qual é o objetivo de você estar fazendo uma reunião? Qual é a necessidade da reunião? O que você quer alcançar? Qual é o tempo necessário? A pauta tem que estar pré-definida. Então, eu estou fazendo essa reunião para que nós possamos ver o índice de absenteísmo, o índice de rotatividade da empresa. Então, pessoal, vamos lá, nós como RH, nós vamos fazer um levantamento agora. A pauta da reunião é absenteísmo e rotatividade. Essa é a pauta. Então, o que a gente quer alcançar? Nós queremos ver os números, fazer um levantamento das rescisões de contrato de trabalho. Então, essa vai ser minha pauta pré-definida, tá? E aí nós vamos ver o tempo necessário. Então, o próximo passo, convocação. Vou definir as pessoas que vai participar desta reunião, né? O local, o horário de início, né? O término e os demais preparativos necessários. Vai convocar por e-mail as pessoas, avisá-las com antecedência. Então, essa é a parte da convocação. E aí, o uso do tempo. Pessoal, você como líder, não permita interrupções na sua reunião, numa pauta que você for fazer. Sempre mantenha o foco nas suas decisões, seja pontual em alguma reunião que você for fazer. Você precisa usar do tempo para que a sua reunião tenha foco. Esse é um dos pontos também. O local, você vai definir onde vai se fazer esta reunião, se vai ser em uma sala de treinamento, se vai ser no local externo. É importante você definir isto. Qual o tipo de material, que é o próximo passo. Se você vai usar algum projetor, algum equipamento, algum computador, você já tem que ver tudo isso com antecedência. E os participantes, se possível, ter uma equipe de apoio. Se você é um líder de excelência ali, você tem uma equipe que seja, vamos supor, vai fazer uma reunião com 5 pessoas, você vai fazer um levantamento. Olha, quem vai fazer a ata da reunião? Você pode designar isso, você pode delegar as tarefas. Um bom líder, ele delega as tarefas, ele não pega tudo para si também, tá? Então, esses são alguns fatores importantes para o líder ministrar uma reunião. Talvez você não tenha essa habilidade, mas lembre-se, um dia vocês vão usar. Pode que não seja numa empresa, mas vocês vão usar. Então, seja objetivo, participe ali da convocação, tenha o tempo necessário, veja o local da reunião, qual tipo de material que você vai usar e os participantes, quem vai poder te ajudar, quais tarefas você vai poder delegar. Certo, pessoal? Então, em resumo, para já estar indo para o final da nossa aula, existem gestores com atitudes de liderança, direção e controle. Com relação à direção, é administrar através do poder. Vocês lembram que eu falei isso? Com relação a controlar, consiste na verificação se tudo está sendo feito conforme o esperado. Lembra que eu falei? Missão dada é missão cumprida. Controlar a situação. A liderança é inspirar pessoas a seguir rumo a um mesmo objetivo comum, servir de mentor e suporte aos funcionários. É você conduzir a sua equipe para acertar o alvo, acertar o bem comum. Bom, pessoal, diante dessas situações, vocês devem me perguntar, eu tenho que ser um líder ou eu tenho que dirigir? Ou apenas controlar a situação? Você tem que ser os 3. Um bom líder, ele dirige, administra através do poder, ele controla a situação
E o líder, ele inspira pessoas, ele motiva pessoas a atingir o bem comum, a atingir os objetivos, seja do departamento, seja do setor, seja da empresa, seja da sua vida. Um bom líder, ele inspira para atingir o objetivo comum. Tá bom, pessoal? Esses foram alguns pontos da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês possam ter uma nova perspectiva a partir desta aula com relação à sua vida, com relação às situações de você na sua vida profissional ou pessoal. E eu quero que vocês, por último, façam as atividades que está no link. Lembrando que vai valer como presença, né? Você acessando a atividade pelo link. São 3 perguntinhas básicas aí para a gente começar a nossa disciplina. Vai valer nota, tá bom? Então é importante vocês fazerem. Então vocês precisam ver aí. A primeira, qual o significado da palavra liderança? Pessoal, não quero copia e cola. Eu quero que vocês desenvolvam. Pensem já como líderes, como profissionais. Comecem a desenvolver mais as suas perguntas, as suas respostas. Qual a diferença entre dirigir e controlar? Vocês precisam ver essa diferença e colocar aí para mim. E a terceira e última, cite pelo menos 2 características de um bom líder e comente. Então é muito fácil. Um exemplo, um líder carismático, comenta lá a característica dele, comente um pouco. Então, vocês têm que fazer desta forma. Eu espero que vocês consigam fazer. Dúvidas é só me chamar. Fiquem bem e eu vejo vocês na próxima aula. Tá bom, pessoal? Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.